Alicia e eu faço parte do projeto Eletrônica nas Redes. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o componente eletrônico diodo emissor de luz, mais conhecido como LED. O LED é um tipo de diodo que, com a passagem de corrente, ele vai emitir luz. Ele tem um consumo reduzido de energia e, por isso, o seu uso tem se tornado cada vez mais comum. Nesse slide, nós temos os valores típicos para diferentes cores de LED, ou seja, a queda de tensão varia de acordo com a cor do LED. O LED, assim como o diodo, possui dois terminais, o cátodo, que é o terminal positivo, e o ânodo, que é o terminal negativo. A maneira correta de conectar o LED é conectando seus terminais separados, caso contrário, haverá um curto-circuito e o seu LED não irá funcionar. Agora que a gente viu a parte teórica, a gente pode pular para a parte prática, que vai ser mais como um exercício para o melhor entendimento de como o LED funciona. Para isso aqui, eu desenhei, mais ou menos o esquema de como vai ser. Vai ter uma fonte de 9 volts alimentando o circuito, tem o dip switch, que ele funciona como uma chave. Então, ele permite a passagem de corrente no LED. Se eu quero que o LED acenda, eu vou fechar o dip switch, assim vai ter corrente passando nele. E se eu não quero, eu vou deixar o dip switch aberto. E o dip switch, ele permite que eu acenda um LED sem que os outros acendam necessariamente. Aqui a gente tem 4 resistores, temos 5 LEDs e um diodo. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular o valor de uma resistência R1 para uma corrente de 20 mA, o valor da resistência R2 para uma corrente de 10 mA, o valor de I3 para uma resistência de 1K e o valor de R4 para uma corrente de 20 mA. Bom, aqui eu peguei e anotei os valores que a gente já tem, ou seja, o circuito ele é alimentado por uma fonte de 9 volts, a tensão no LED é 1,85 volts, e aqui eu fiz algumas analogias. A gente pode comparar que a corrente que está passando no resistor 1, ela é igual à corrente que vai estar passando no resistor I4, ou seja, elas têm o mesmo valor, de 20 mA. A corrente que passa pelo resistor 2, ela é metade da corrente que passa no resistor 1, que é 10 mA, e R3 foi adotado um valor de 1K. Aqui eu peguei e desenhei o circuito com as malhas, e são 4 malhas, cada malha é referente a uma resistência. Aqui a gente tem os 5 LEDs e o diodo e uma fonte de 9 volts alimentando todo o circuito. Aqui eu peguei e substituí os LEDs e o diodo por fonte de tensão, porque a gente, nos cálculos, a gente vai usar o modelo de queda de tensão constante, que fala que os LEDs e o diodo, eles têm uma queda de tensão. Que nesse caso a gente adotou 1,85 para o LED e 0,7 para o diodo. E agora a gente vai fazer a lei de Kirchhoff. Aqui eu escolhi esse sentido para minha corrente I1 e vou fazer a lei de Kirchhoff. Então aqui a gente pode analisar que a corrente ela entra no polo positivo do meu resistor e que esse resistor tem uma queda de tensão, então vai ser mais V1. Depois ela entra no positivo do LED, então vai ser mais a queda de tensão no LED. E ela entra no negativo da fonte, então vai ser menos 9. Isso tudo eu vou igualar a 0. Aqui eu quero pegar e isolar o meu V1, então eu vou passar o VLED e a tensão total do circuito para o outro lado, alterando o sinal. Então, o menos 9 passa positivo e o mais VLED passa negativo. E isso tudo é igual a V1. Aqui, segundo a lei de Ohm, a gente pode substituir V1 por R1 vezes I1. E aqui eu substituí o VLED pelo valor, que é 1,85. Então, vai ficar R1 vezes I1 é igual a 9 menos 1,85. Então, eu quero descobrir qual que é o valor da resistência. E já foi falado que o valor da corrente vai ser de 20 mA, ou seja, 0,02. Então, para descobrir o valor da resistência, eu vou isolar ela passando o I1 para lá dividir. Então, 9 menos 1,85, 7,15 dividido por 0,02. Então, o valor da minha resistência 1 é 357,5 ohms. Agora, eu vou pegar e aqui eu desconsiderei a primeira malha, Eu tirei o resistor 1 e o primeiro LED, porque a gente já descobriu o valor, então a gente pode tirar ele. E aqui agora eu vou calcular os valores na segunda malha. Então, aqui eu escolhi o mesmo sentido para minha corrente 2 e vou fazer o mesmo processo que eu fiz para descobrir
o valor de R1. Vou fazer a lei de Kirchhoff normal. Aqui vai ficar igual, né? O que vai mudar vai ser o valor da corrente, que naquele caso na primeira malha. A corrente era de 20 mA e nesse caso aqui a corrente vai ser de 10 mA, vai ser a metade. Então aqui eu vou descobrir que o meu R2 ele tem um valor de 715 ohms. Bom, agora o R3. O R3 vai ser um pouquinho diferente, porque tem um LED, tem um diodo aqui. Então, aqui na lei de Kirchhoff, a gente vai precisar acrescentar essa queda de tensão do diodo. Então, no caso, aqui vai ficar 9 menos a tensão do LED menos a tensão do diodo, que vai ser 1,85 e 0,7. E também, nesse caso aqui, eu não quero descobrir qual que é o valor da minha resistência. Eu já tenho o valor da resistência, que é 1K, e eu quero descobrir o valor da corrente. Então, ao invés de isolar o R3, eu vou isolar o I3. Então, o I3, vou pegar esse R3 e vou passar para lá dividindo. Então, fazendo 9 menos 1,85 menos 0,7, 6,45, dividido por 1K, que é 1000. Isso vai dar que a corrente 3, ela é de 6,45 mA. E agora, a última malha, que é a malha do resistor 4, a gente tem 2 LEDs. Então, a gente vai pegar e vai fazer a lei de Kirchhoff normal. O V4, e aqui, ao invés de colocar só uma tensão do LED, a gente vai colocar 2, porque são 2 LEDs. Então, aqui, eu vou passar tudo pro outro lado, então vai ficar 9 menos 2 vezes a tensão do LED, porque são 2 LEDs. E aí, aqui, eu vou substituir V4 por R4 vezes I4, é igual a 9 menos 3,7. Então, vai ficar 5,3 dividido pelo valor da corrente, que é 20 mA, 0,02, e eu vou descobrir que o valor da minha resistência 4 é 265 ohms. Então, agora a gente já descobriu os valores que a gente precisava e agora a gente pode simular. Esse vídeo vai acabar por aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar no nosso e-mail. E siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até logo!